Oi pessoal, hoje é sexta, nós estamos na Sexta Estranha, eu sou a Thaís e sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou falar de um caso que deixa bem claro que a gente não sabe quando a maldade está nos observando. O caso de hoje é da Kelsey Smith. Antes de começar esse caso, eu só queria falar para vocês que eu tô muito feliz com os novos inscritos que chegaram recentemente. Muito obrigada por terem chegado aqui no meu canal. Isso me deixa muito feliz. Eu queria agradecer a todo mundo que deixa suas opiniões e seus feedbacks. No caso de hoje eu vou trazer muitas fotos para não ficar tanta minha cara aqui falando com vocês. E eu também, gente, olha só. Isso daqui é um microfone de lapela. Obrigada a todas as pessoas que me avisaram que o áudio do vídeo da Jessica Dishon estava baixo. Então, acabei comprando um microfone para fazer os próximos vídeos para vocês. Espere que o áudio esteja bom, né? Afinal, eu faço o vídeo para vocês e não para mim. Então, vamos lá ao caso da Kelsey Smith. Nós estamos no mês de maio e se a Kelsey estivesse aqui entre nós, ela estaria fazendo aniversário dia 3 de maio. Então, a Kelsey Smith nasceu dia 3 de maio de 1989, numa cidade pacata, pequena, chamada Overlake Park, que fica no Kansas, nos Estados Unidos. Ela tinha 18 anos na época, ela era uma pessoa muito feliz, era uma menina muito bonita, alegre, divertida, adorava tirar fotos, então a gente vê várias fotos dela segurando uma câmera. Ela tinha acabado de se formar na escola, no ensino médio, fazia apenas 10 dias que tinha sido a festa da formatura dela, e ela estava esperando aí acabar as férias escolares para entrar na faculdade. Ela ia estudar na faculdade do Kansas. Kelsey era uma garota que gostava de artes, então ela tocava clarinete na banda da escola, ela adorava isso, e além do mais ela adorava teatro, né? Teatro e cinema. Então ela fazia suas peças de teatro e ela inclusive trabalhava no cinema da cidade, depois do expediente da escola. O seu pai, Greg Smith, era policial lá da cidade. A mãe dela se chama Missy e ela é de uma família grande de 5 irmãos e ela é exatamente a irmã do meio. O que eu achei interessante para contar para vocês é que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, eles também têm algo que a gente usa aqui no Brasil, né? Então, por exemplo, nome de irmãos semelhantes ou de pai ou mãe semelhante com o do filho, né? Eu me chamo Thaís, meu nome começa com T, minha outra irmã se chama Tânia, que também é com T. Eu tenho vários primos que os nomes de todos os irmãos começam com V. E lá nos Estados Unidos, o que eu achei interessante é que a mãe, Missy, teve a segunda filha que colocou o nome de Lindsay e a terceira filha que colocou o nome de Kelsey. Além da Lindsay, que era a irmã mais apegada a Kelsey, né? Porque elas tinham poucos anos de diferença, nós temos a irmã mais velha, que é a Stephanie, irmã mais nova dela, que é a Dakota, e o caçula de todos, que é o menino, o Zack. As duas irmãs, elas eram tão apegadas e tão parecidas que a Lindsay também tocava clarinete na escola, só que por causa da diferença, né, de salas, elas nunca tocaram juntas, mas indo pra faculdade, as duas juntas, elas iam realizar esse sonho de tocar na mesma banda. Lá nos Estados Unidos, a pessoa, ela pode ter carta de motorista e passar a dirigir, né, a partir dos 16 anos de idade. As aulas de trânsito, né, não é aqui no Brasil que a gente vai lá depois, quando quer, depois de 18, faz umas aulinhas e tá tudo bem. Não. Lá o estudo de aula de trânsito já é na escola, né? Então a criança já vai aprendendo algumas leis de trânsito e aquilo lá é natural dela, vai crescendo, tendo aquelas noções, até que com 16 anos pode sim tirar a carta e pode vir a ter carro. Então, quando ela fez 16 anos, ela ganhou de aniversário dos pais um carro. Era um carro usado, antigo, da década de 90, mas para ela era um super de um carro. Então, o carro, sendo um carro de adolescente, era um carro bagunçado, sim, tinha um monte de coisa, coisas das amigas, ela dava carona para muitas pessoas e ela costumava deixar muitas roupas dela lá nesse carro, né? Tanto que quando ela saía da escola, né, para ir pro trabalho, ao invés dela ir para casa se trocar, ela gostava de se trocar dentro do próprio carro. Claro que o pai não gostava, né? Ele achava isso perigoso, mas é o que ela fazia. O que o pai poderia ter feito para ajudar foi ter dado aulas de defesa pessoal para as filhas, inclusive para Kelsey. Caso acontecesse alguma coisa, ela sabia se defender. Então, dia 2 de junho de 2007, foi um sábado. A Kelsey, ela acordou e ela saiu para trabalhar super cedo lá no cinema. A mãe dela, a Missy, tinha ido viajar de carro para uma outra cidade para comemorar o casamento de
um filho da amiga dela. Depois do trabalho, tarde, era dia de folga do pai e o pai pegou as duas filhas e resolveu levar para o parque de diversão. Foi uma tarde muito gostosa, muito divertida. A Lindsay e a Kelsey eram muito diferentes uma da outra. A Kelsey era destemida, adorava ir nos brinquedos, nas rodas gigantes, nas coisas mais perigosas que dessem medo, e ela forçava a Lindsay, que era uma medrosa, a ir com ela. Então, no final, todas acabaram se divertindo. Os três voltaram para casa e aí o pai foi para a cozinha, né, começar a preparar a janta, e as duas filhas, né, acabaram dando uma cochilada ali na sala mesmo, no sofá da sala. Até que a Kelsey acabou acordando e ela falou para a irmã que ela ia até uma loja comprar um presente de namoro, né, porque ela estava completando 6 meses de namoro com o John e ela e o John iriam se encontrar naquela noite. Convidou a Lindsay para ir junto, só que a Lindsay estava com muita preguiça, falou que não, resolveu ficar em casa dormindo. Era mais ou menos 6 horas da noite, ela foi até o pai, né, que estava fazendo um jantar, se despediu dele e falou que dali a pouco estaria de volta em casa. Ela foi numa loja chamada Target. É uma loja que tem várias unidades lá nos Estados Unidos, é muito famosa, e é uma loja muito grande. Tem de tudo que você imaginar tem lá. Então é um supermercadão, chamado uma loja de departamento. Então tem setor de mercado, eletrodomésticos, papelaria, brinquedos, tem de tudo que vocês imaginar tem lá. Por isso que ela resolveu ir nessa loja, né? Porque com certeza ela iria encontrar o presente pro namorado dela. Então, quando ela já tinha encontrado o que ela queria dar pro namorado dela, enquanto ela tava indo pro caixa, né? Ela ligou pra mãe dela, naquela época eles já tinham celular, em 2007, falou que mais ou menos 40 minutos estaria em casa e as duas iam poder se ver. Tudo bem. O namorado dela, o John Beer Smith, ia buscar a Kelsey às 8 horas da noite na casa dela. Só que quando chegou lá, a Kelsey não estava. E ele achou estranho. Ele mandou mensagem para ela no celular, ligou para ela várias vezes, ela não atendia. E nem respondia e nem visualizava as mensagens. O pai também ligou pro celular da Kelsey, ela não atendeu. A Lindsay, a irmã, ligou para vários amigos dela para saber se alguém sabia do paradeiro dela e ninguém sabia. E todos começaram a ligar e mandar mensagem para Kelsey. Ou seja, se ela tivesse ali com o celular dela, não tinha como ela não atender nenhuma daquelas ligações. Eles começaram a achar isso muito estranho, porque a distância de carro entre a casa dela e a Target são apenas 8 minutos. Então já era para ela ter chego em casa sim. Então o John e a Lindsay resolveram ir de carro até a Target. Eles passaram ali no estacionamento, lá nos Estados Unidos também, para vocês se situarem, todas as lojas têm um estacionamento muito grande. E existe um local que ele não é exatamente um shopping, mas lá eles chamam de shopping mall, né? Então existe várias lojas, só que essas lojas não estão dentro do edifício, né? Não dividem o mesmo edifício, mas eles dividem o mesmo ambiente. Então a gente tem uma loja aqui, outra loja ali, e um estacionamento enorme perto de todas essas lojas. Andaram ali perto do estacionamento da Target, não viram o carro dela, e eles resolveram dar uma volta e ir por trás no estacionamento da Macy's, que era uma loja vizinha. E aí o que eles viram? Eles viram o carro da Kelsey estacionado ali numa vaga, no lugar bem escuro, sabe? Não tinha iluminação suficiente. Eles, com muito medo, né, eles saíram do carro, eles foram até lá e eles observaram que não tinha ninguém dentro do carro. A Lindsay ligou pro pai, né, que o pai é policial, e o pai falou: não mexam no carro, isso pode ser uma cena de crime. Então ele com a mãe, né, com a Missy, que já tinha chegado, foram até o local do estacionamento. Enquanto isso, ele ligou para a delegacia e a delegacia mandou 2 agentes, né, 2 detetives para ir até o estacionamento e verificar o que estava acontecendo. Aí, gente, eu vou dar minha opinião e talvez vocês concordem comigo ou não. Fez uma grande diferença a Kelsey ser filha de um policial, porque vários outros casos que eu vejo, inclusive o da Jessica Dishon, que eu vou deixar aqui para vocês verem, quando os pais foram até a delegacia, também de cidade pequena, também todo mundo se conhecia, o delegado virou e falou assim: ela deve ter fugido com a amiga, ter fugido com o namorado. Inclusive, um caso que eu vou trazer aqui pra vocês depois, de uma menininha da bicicleta, uma criança, gente, de 9 anos também sumiu, e quando a mãe foi entrar em contato com a polícia, eles também insinuaram que ela poderia ter fugido, que era tudo uma brincadeira. Então, assim, temos uma pessoa desaparecida, e é isso, você vai pedir ajuda pra polícia, né? Porque para quem que você vai pedir ajuda, né? Você vai pedir ajuda para a polícia e eles vêm e eles falam: não, eles devem ter fugido de propósito. É um absurdo.
Por sorte, isso não aconteceu com a Kelsey, por ela ser filha de um policial. Quando os detetives chegaram até o estacionamento, eles viram que o carro estava lá, a chave do carro estava lá, a bolsa, os presentes que ela tinha comprado, tudo estava lá. Somente a Kelsey que não. Eles já começaram a pegar, né, as digitais ali para ser examinadas. Então eles viram que tinha uma digital bem nítida no cinto de segurança do motorista. Pegaram, depois eles iam avaliar de quem que ia ser aquela digital. A Target, ela fechava 11 horas da noite. Mesmo depois de fechada, os policiais foram até a Target para ver as câmeras de segurança. E aí tinha um funcionário para atender eles, né, gente? Vamos ver, peraí, ó. Tudo tá sendo diferente, tudo tá sendo rápido, né? Que bom. Então eles conseguiram ver na câmera, né, nas câmeras, né, tanto do estacionamento quanto dentro do estabelecimento, a Kelsey entrando, a Kelsey indo em vários departamentos, né, em vários corredores, escolhendo o presente, ela no celular conversando com a mãe, ela indo até o caixa, ela saindo da loja, viram ela entrando no carro dela e indo embora. Uma coisa que eles acharam estranho, que até a detetive ela comentou depois, que assim, para voltar para casa, ela tinha que pegar o caminho da direita. Só que não, ela pegou o caminho da esquerda. Foi uma coisa que eles acharam estranho, né? Mas assim, não tinham nenhuma explicação ainda. Então eles começaram a investigar, né? A questionar algumas coisas para a família. E um dos principais suspeitos, dos primeiros suspeitos, acabou sendo o John, o namorado dela. Eles viram todas as mensagens que eles estavam trocando, como realmente ele tinha ligado, tinha corrido atrás dela, tinha mandado mensagem, né? Demonstra realmente que ele não sabia onde ela estava. Mas poderia também ser uma farsa, né? E aí, quando eles chamaram um pouco mais a fundo ele pra dar um depoimento, eles sabiam de muita coisa do John. Sabiam que o John tinha dado o anel de compromisso, que a Kelsey ia pra faculdade, mas ele não queria que eles terminasse o namoro. Então, ele sabia muitas coisas íntimas do casal e o John ficou meio recuado com aquilo e acabou ficando um pouco nervoso. Então eles não deixaram de ter o John como suspeito de alguma coisa. Já tinha passado 12 horas do sumiço da Kelsey, 6 horas da manhã, né, depois de uma noite insone, o pai, 6 horas da manhã, começou a ligar para as rádios, né, que tinham ali na cidade, falar isso, né, ó, minha filha chama Kelsey Smith, ontem ela foi até a Target, ela saiu de lá e sumiu, a gente não sabe onde ela tá, o carro dela tá no estacionamento de uma loja vizinha, o que é muito estranho, mas eu preciso de ajuda para achar minha filha. Ele ligou para todas as rádios começou a anunciar isso, que ela havia desaparecido, pedido, né, de ajuda para ajudar a encontrar ela, e depois disso todas as TVs também começaram a anunciar e passar as fitas, né, dela saindo da Target. Foi muito bom, porque isso pôde chegar em muitas pessoas, né, então a mídia ficou maravilhada, né, afinal, né, a imprensa gosta disso. Eles poderiam fazer realmente é divulgar o rosto dela, para quem sabe alguém ver e encontrar mais rápido a Kelsey. Todo mundo começou a procurar a Kelsey. Os amigos da escola chegaram até o policial e perguntaram para eles como que eles poderiam ir de casa em casa, né, e fazer perguntas, né, para as pessoas para saber se alguém tinha visto a Kelsey. Eles dividiram o bairro, as ruas, outras regiões com vários alunos, vários amigos dela. Era uma pessoa muito querida e todo mundo saiu para procurar a Kelsey. Muita gente estranha também que não conhecia ainda a Kelsey saiu para procurar. A cidade ali que eles moram é uma cidade próxima de um outro estado, né, chamado Missouri. E aí os policiais, tanto de Kansas quanto do Missouri, foram ajudar também, porque muitos nem conheciam o Greg, só que o Greg era um homem, um policial muito querido ali na região. Então, às vezes, as pessoas que conheciam do alto escalão, que conheciam o Greg, acabavam divulgando e pedindo ajuda para outras pessoas e outros policiais também. Os amigos da Kelsey eram em tamanha quantidade que a imprensa começou a apelidar eles de o exército da Kelsey. Gente, já passava 24 horas e ninguém sabia nada da Kelsey. Então, o que os policiais resolveram fazer? Pegar uma câmera diferente, né? Eles foram até a loja Macy's e pediram as gravações da câmera lá do estacionamento. Essas gravações demoraram para chegar. Quando eles viram a imagem, eles acharam muito estranho. Então, o carro chega e sai uma pessoa do carro, realmente joga a chave dentro do carro, fecha e vai embora. Só que assim, é um local que a iluminação está tão ruim que eles conseguem observar apenas um vulto, né? Não sabe diferenciar quem que é aquela pessoa, mas eles conseguem saber que não é a Kelsey, que pelo menos é um homem. Os detetives, eles resolveram voltar pro vídeo lá da Target, eles foram tape a tape,
parte por parte, tentando achar alguma coisa diferente que eles perderam. Eles não acharam nada. Então eles resolveram ir até o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, eles têm um espaço de telão que eles conseguem ampliar, né, sem perder a qualidade do vídeo. E aí eles veem todo aquele procedimento, a Kelsey na loja, comprando as coisas, indo até o caixa, falando com a mãe no telefone, saindo, entrando no carro. E aí eles resolvem fazer essa parte, né, que ela tá saindo da loja, essa parte do estacionamento, eles resolvem fazer em câmera lenta. E daí, gente, nossa, e daí é a que dá uma grande agonia. Em câmera lenta, eles conseguem ver a Kelsey indo até o carro, abrindo a porta do passageiro, deixando as compras ali, dando a volta no carro e abrindo a porta do motorista. E aí o que vem logo em seguida? Um flash. Aí eles resolvem voltar para aquele mesmo tape, né, mais devagar, e eles conseguem ver um homem correndo até ela. Gente, é angustiante. Eles conseguem ver o homem fazendo ela entrar dentro do carro, o carro se balança, né, porque ela deve ter reagido a alguma coisa, e aí ele fecha e eles vão embora. Então, assim, eles conseguiram detectar que é um homem vestindo uma bermuda, né? Provavelmente uma bermuda marrom e uma camiseta que eles distinguiram sendo como uma camiseta branca. Com essa cena terrível, a conclusão é o que? Kelsey havia sido sequestrada. Agora eu vou mostrar só o vídeo para vocês verem como é terrível essa cena. Vamos lá. Nossa, terrível mesmo, né? E aí eles resolvem, ao invés deles olharem a imagem da loja Target, a procura da Kelsey, eles resolvem fazer isso procurando uma pessoa, um homem que esteja com camiseta branca e bermuda escura, provavelmente marrom. Gente, e aí é mais agonia ainda. Depois de cerca de 30 segundos que a Kelsey entra na loja, entra um rapaz cerca de 20 anos, vestindo, né, trajando uma camiseta branca e uma bermuda marrom. Todos os tapes que ela aparece, todas as imagens da câmera que ela aparece, alguns segundos depois ele aparece. Ele estava observando ela de longe. Tudo que ela fazia estava sendo observado por ele. Então ela ia no corredor, ele ia nesse corredor. Em nenhum momento ele parou para conversar com ela ou chamar a atenção dela. Ele estava sempre observando. Quando ela vai pro caixa, ele não pega nada da loja, ele sai da loja na frente dela e tem uma cena bem nítida, assim, porque ela tá no caixa bem frente à porta, né, de entrada e saída, e ele na saída, ele pega e vira pra trás, pra ter certeza que ela tá pagando as compras pra ir embora. É horrível, gente. Bom, pelo menos conseguiu uma imagem nítida desse homem saindo da loja, e essa imagem foi divulgada pela polícia, pela mídia, para tentar identificar quem que era esse cara. Policiais receberam 1.300 telefonemas, mas nenhum deles levou a lugar nenhum. O telefone celular da Kelsey era da operadora chamada Verizon Wireless. Os policiais entraram em contato, né, já no primeiro dia, para eles tentarem localizar onde estava o celular da Kelsey, né, onde era o PIN do celular da Kelsey. E aí eles simplesmente negaram, porque eles falavam que só a própria pessoa poderia pedir isso, né, a localização do celular. Só que como assim? A própria pessoa estava desaparecida, então eles precisavam ajudar. Não ajudaram, não colaboraram. Foi daí que entrou o FBI para forçar que isso acontecesse, que eles localizassem onde estava o celular da Kelsey. Então, 4 dias depois do desaparecimento dela, eles resolveram fazer isso finalmente, e aí eles localizaram que em algum momento, né, o celular dela esteve em um local dentro da floresta, que é uma floresta entre o Kansas e o Missouri. Então muitas pessoas, cerca de 200 pessoas foram para essa localização. Então dia 6 de junho de 2007, à 1h30 da tarde, eles encontraram naquela floresta o corpo da Kelsey. Ela estava deitada, com a cabeça encostada em uma árvore, ela estava nua, o corpo estava coberto de galhos pesados e folhas, né,
porque realmente a pessoa que fez isso queria esconder o corpo dela. As roupas dela, junto com os sapatos, estavam num monte mais à frente, né, numa pilha de roupas. Verificaram que ela estava com o cinto dela enrolado no pescoço. É um cinto que ela costumava deixar no carro, né, já que ela se trocava lá. A autópsia verificou, né, que ela havia sido estuprada e morta, estrangulada com o cinto dela. Claro que foi um choque para todo mundo, né, porque esperava encontrar a Kelsey viva. Isso não foi possível. Então os policiais, eles fizeram o máximo possível para encontrar quem que era aquele rapaz que sequestrou a Kelsey e que matou a Kelsey. Eles resolveram olhar novamente o estacionamento da Macy's. Então o que eles fizeram? No horário que o carro da Kelsey chegou na Macy's, eles resolveram verificar como estava o estacionamento da Target, né? Então eles viram que tinham pouquíssimos carros ali, a maioria eram carros de funcionários, mas tinha uma caminhonete escura que estava ali próxima de onde o carro da Kelsey estava estacionado anteriormente. Então eles viram um homem correndo, né, e entrando na caminhonete e indo embora. Não deu para ver por causa das luzes das câmeras se aquele homem estava trajando uma bermuda escura, né, e uma camiseta clara. Mas eles resolveram então verificar o quê? O horário que aquele rapaz pode ter chego. Então eles viram na câmera que às 6h55 da noite a caminhonete chegou, estacionou e pouquíssimos minutos depois a Kelsey chegou, estacionou próximo dele. Infelizmente ela estava na hora errada, no momento errado. Aquele cara viu uma moça tão bonita que acabou se interessando por ela e acabou seguindo ela em toda a loja, né, e acabou fazendo o que fez com ela. A foto da caminhonete, o vídeo da caminhonete também foi divulgado. A polícia recebeu algumas ligações e uma delas foi de uma moradora que diz ser vizinha do rapaz, né, muito parecido a descrição e muito parecido também a descrição da caminhonete. Ela disse que o vizinho dela se chamava Edwin Hall. Então, os policiais foram até a casa dele no mesmo dia 6 de junho, que foi o dia que foi encontrado o corpo da Kelsey, e eles encontraram esse Edwin colocando várias coisas na caminhonete como se fosse viajar para sair de férias, né? Então ele estava com a esposa dele chamada Oleta e com o filhinho dele de 4 anos. Ele foi levado para a delegacia, né, para prestar depoimento, e o nome dele é Edwin Roy Hall. Só que as pessoas, os vizinhos, conheciam ele como Jack. Eles levaram ele para a delegacia para interrogar e ele disse que não conhecia a Kelsey, que tinha ido realmente na Target, mas nem lembrava de ter visto a Kelsey, não sabia quem era. Então o detetive, né, virou para ele, né, nessas manhas que os detetives têm, né, de repente ter que a pessoa confesse ali o crime, ele virou para ele e falou assim: não importa não, você pode falar que você viu a Kelsey, menina muito bonita, né? Se eu tivesse naquela loja aquele dia, com certeza eu teria olhado para ela. E foi daí que o Edwin virou e falou assim: nossa, realmente, eu olhei para ela tinha pernas lindas. O detetive, ele ficou com muita raiva, mas ele não podia fazer nada, né? Porque o Edwin não confessava nada. Já eram horas de depoimento, sem nada de confissão, e eles não sabiam como que eles poderiam fazer para pegar aquele cara. Até que saiu o resultado das impressões digitais, né, do carro dela. Então, foi eliminado na perícia todas as impressões digitais dos familiares, do namorado, dos amigos, e sobrou uma impressão digital, que é aquela impressão digital bem forte que estava ali no cinto de segurança do motorista, e aí verificaram que essa impressão digital era do próprio Edwin. Aí, gente, não tinha o que fazer, né? Se ele nem conhecia a Kelsey, como que ele ia provar que a digital dele estava ali no carro dela? Ele acabou confessando. Então, dia 7 de junho, ele foi acusado de assassinato premeditado em 1º grau e sequestro agravado. Ele não tinha nenhuma ficha criminal de adulto, mas verificaram que quando ele tinha 15 anos, ele foi acusado de mostrar uma faca, de ameaçar a irmã dele adotiva com uma faca. Ele era a criança adotiva da família. Ele foi adotado com 7 anos de idade, quando foi com 15 anos, né, isso aconteceu,
e os pais adotivos acabaram devolvendo ele para o estado, né? Ele acabou sendo devolvido da adoção. Os seus pais adotivos, chamado Carol e Dan, disseram que sentia que ele era uma ameaça, então depois daquele acontecimento com a faca, eles não poderiam ficar mais tendo ele como uma criança adotiva. E teve também um problema na escola, que ele bateu no colega dele na escola com um taco de beisebol na cabeça. Ao contrário, uma página dele num site de relacionamento chamado MySpace, que é um site muito antigo, mas se eu não me engano, ele era tipo uma rede social, né, como antes do Facebook, antes do Orkut. E lá na página dele, ele se apresentava como Jack. Ele se considerava uma doce alma perturbada, que estava interessado em comer crianças pequenas e ferir pequenos animais. Então ele tinha, né, um filho na época de 4 anos de idade, mas os vizinhos falavam que ele era super amoroso e nunca imaginaram que ele seria um sequestrador e um assassino. Gente, agora eu também vou falar uma coisa pessoal pra vocês. O motivo também, né, da gente fazer esses casos, contar aí pra vocês, também é, de certa forma, pensar no que poderia ser feito pra evitar isso. Então, assim, a Kelsey, ela tava num lugar sozinha, e foi por isso mesmo, por estar sozinha, né, porque depois o Edwin, ele confessou que estava seguindo ela em todos os lugares para ter certeza que ela não ia se encontrar com alguém lá dentro da loja. Então isso serve de alerta para quando a gente perceber alguma coisa estranha, né, com alguém, com uma mulher, com uma menina, não negar ajuda, né? Então, de repente, se você tá lá no mercado e vê que alguém tá sendo observado demais, tá sozinha, chega nessa pessoa, avisa, porque a Kelsey não percebeu. Então, a gente mesmo que tá tão, sabe, preocupado em procurar um presente ou procurar outra coisa, a gente não percebe, mas alguém do lado pode perceber. E aí você pode ajudar essa pessoa, né? Faz essa pessoa ligar para alguém da família para ir buscar, não deixa essa pessoa ir embora sozinha, né? Então eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo há alguns anos. Eu tava voltando do trabalho no extremo de onde eu moro, né? Então eu uso 3 conduções para ir trabalhar e 3 conduções para voltar para casa. Eu já tava na minha 3ª condução, né? Já tava no ponto de ônibus esperando. E me incomodou muito uma forma que um cara olhava para uma menina. Então tinha uma mulher, né, sei lá, com seus 20 anos, muito bonita, gente, muito bonita. E esse rapaz, ele ficava atrás dela, observando ela inteira, ficava do lado dela, chegava aí pro meio da rua quando não passava ônibus, ficava assim, olhando para trás para ela. Todo mundo que tava ali ao redor tinha percebido, não tinha como não ter percebido, tava incomodando. Só que ninguém fez nada. Então, quando esse cara tava mais um pouco afastado dela, né, eu cheguei perto dela e falei assim, olha, aquele cara tá olhando pra você. E ela disse, eu percebi, eu tô com medo. Aí eu perguntei se ela conhecia o cara, ele falou que não. E aí eu perguntei pra ela que ônibus que você vai pegar. E ela disse, eu posso pegar tal, tal e tal ônibus. Ela falou assim, então tá. Então vamos pegar aquele próximo ônibus e eu vou subir com você. Era um ônibus que também servia para mim, eu acabei subindo com ela, só que o que eu queria era que a gente estivesse conversando para que ele visse que ela não estava sozinha, que ela estava com uma conhecida. Deu muito medo, porque assim que a gente subiu no ônibus, ele subiu no mesmo ônibus, vocês não têm noção. Passou vários ônibus, ela mesma não queria entrar em nenhum, só que quando eu falei pra ela que ia entrar junto, a gente acabou subindo e ele acabou subindo no mesmo ônibus. Era nítido, a gente já tinha passado na catraca e ele na catraca, passando o cartão, olhando pra ela. Ele todo momento olhando pra ela. Por sorte, porque eu também tava com medo, né, gente? Eu já ia descer logo, né? Bem antes dela, provavelmente. E eu, sabe, quando você tá pensando, tipo, se esse cara perceber que eu tô mentindo, que eu não conheço, e se de repente eu descer e ela ficar, e eu descer e ele vir atrás de mim, então meu cérebro, assim, tava muito maluco. A sorte é que ela tava indo pra faculdade e nesse ônibus que ela subiu tinha muitas pessoas conhecidas dela. Então, quando eu tava perto do ônibus de eu descer, do ponto de ônibus de eu descer, perguntei pra ela, olha, eu tô perto de descer. Aí ela já falou pra mim, não, vai, despreocupada, eu tô aqui com meus amigos, eles vão comigo até onde eu devo ir mesmo, tá? Então vai despreocupada. Então, aquela coisa, eu desci olhando pra trás com medo de que o cara não tivesse vindo, né? Graças a Deus não. E eu acredito que tem acontecido tudo bem com ela, né? Então são pequenas coisas. Então você tá falando, Thaís, você quer o quê? Que eu faça a mesma coisa? Não, claro que não. Porque eu não fui, né, correr risco com ela. Eu tava morrendo de medo, mas deu tudo certo. Mas é isso que eu falo pra vocês. De repente você emprestar um celular pra uma menina que às vezes ela não tem um celular para poder ligar para os pais, para pedir ajuda, vem me buscar aqui que tem uma pessoa estranha e tal.
é isso que você pode fazer, não deixar a pessoa sozinha, né? Infelizmente a Kelsey estava sozinha, ele percebeu, ele foi até lá. O corpo da Kelsey foi encontrado já no outro estado, né? Já não era mais Kansas, era Missouri. E lá no Missouri existe a pena de morte, então eles estavam querendo dar a pena de morte pro Edwin. Só que dia 23 de julho, como acordo de confissão, o Edwin resolveu falar realmente que ele era culpado. Então, fazendo isso, não ia existir, né, a oportunidade dele ir a julgamento para pena de morte. Então, assim, ele não foi muito eficaz em falar o porquê que ele fez isso, mas acredita-se o que? Ele chegou no estacionamento e quando ele viu a Kelsey, que chamou muita atenção por ser bonita, e ele falou que ela parecia ter 12 anos de idade, né? E aí chama a atenção aquele post, né, do MySpace que ele disse que gostava de comer criancinhas. E aí ele começou a seguir ela, de certeza realmente que ela tava sozinha, que ela não ia se encontrar com ninguém. E aí ele saiu antes dela, porque foi o tempo que ele foi até o carro dele pegar uma arma. E quando ele foi até ela, no carro dela, ele estava armado e aí forçou ela a entrar. Enquanto ele estava no carro com a Kelsey, ele estava segurando uma arma enquanto ela dirigia até a floresta. Na tarde, após o desaparecimento da Kelsey, um casal do Missouri que caminhava perto do lago ficou surpreso com um homem que se parecia com a descrição de Hal. O local fica bem perto de onde o corpo dela foi encontrado. Na cena do crime, a camiseta rosa da Kelsey estava manchada com alvejante, como se alguém tivesse tentado destruir as provas. Além da digital encontrado no cinto, o DNA do Edwin foi encontrado no volante do carro da Kelsey. Os investigadores encontraram uma mancha de sangue no sapato esquerdo dele. Os testes de DNA mostraram que poderia ser de Kelsey, além de uma mancha no short de Hall que continha o DNA dela. Depois do incidente da faca com a irmã adotiva, ele foi para a custódia juvenil e ele saiu quando tinha 18 anos. Ele mudou-se, morando em vários locais do Kansas, até que conheceu a Leta e se casou com ela. No mesmo ano do incidente com a Kelsey, ele teve o acusamento de ter relação com uma garota de 14 anos. O caso foi arquivado por ter sido consensual. Terrível. Ela tentou fazer o possível para sobreviver, ela lutou muito para se manter viva, ela arranhou muito ele estava muito arranhado, mas infelizmente ela não venceu essa luta. Em 16 de setembro, o juiz do condado de Johnson, Peter V. Rudke, condenou Hall à prisão perpétua sem liberdade condicional pelo sequestro, estupro e assassinato. I miss my Kelsey. I miss her laughter, her smile, her loudness. I miss my baby girl. No tribunal, Hall pediu desculpas à família de Smith por suas ações. Então, vou mostrar o trechinho ridículo aí desse pedido de desculpas. I am so sorry for what I've done. That's it. That's all I can say. Agora eu vou falar um pouquinho do legado de Kelsey, né? Infelizmente essas coisas acontecem com várias pessoas e algumas famílias dessas pessoas, né, que são assassinadas, acabam fazendo movimentos para que aquilo não aconteça com mais pessoas. Foi o que aconteceu com a menina Joan Alessandro, que eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem o caso dela, que depois da morte dela foi determinada uma lei federal, né, para todos os Estados Unidos. E foi isso também o que aconteceu nesse caso. A família da Kelsey recebeu muitas doações e eles acabaram montando uma instituição para ajudar pessoas, né, a evitar sequestro ou ajudar pessoas, a vítimas de sequestros, a se restabelecer emocionalmente. E aí, como a operadora de celular demorou muito, né, demorou 4 dias para liberar o PIN, né, para saber onde o celular da Kelsey tinha andado naquele dia, não se sabe se isso tivesse acontecido rapidamente, porque tudo aconteceu muito rápido nesse caso, se a Kelsey seria encontrada com vida. Sabe-se que não teria demorado 4 dias para ela ter sido encontrada e ter dado quase tempo do rapaz fugir. Então a família da Kelsey, eles quiseram determinar uma lei chamada Kelsey Smith, e essa lei diz para as operadoras que se a pessoa dona do celular está correndo perigo de vida, eles têm que liberar para a polícia onde que está o PIN do celular dessa pessoa. Então essa lei conseguiu ser aplicada em várias
regiões, em vários estados dos Estados Unidos, mas ainda não tinha sido uma lei federal. E só agora, recentemente, dia 25 de fevereiro de 2021, essa lei lá nos Estados Unidos virou uma lei federal. Essa lei, né, de quebra de PIN, quando a pessoa está correndo risco de vida, ela foi usada em 2015, quando um carro foi roubado e o ladrão não percebeu que tinha uma criança no banco de trás. Na fuga, ele acabou ainda atropelando, né, um pedestre, e aí a polícia conseguiu localizar o carro, né, por causa do celular que estava lá dentro, e encontraram a criança super bem e o motorista tinha sido foragido. Então esse foi o caso da Sexta Estranha de hoje. Gente, eu vou pedir para vocês, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam desse conteúdo, eu vou fazer o possível para trazer toda semana, numa sexta-feira, tá? Um vídeo assim para vocês. E eu vou pedir também que vocês se inscrevam nesse canal, se você ainda não se inscreveu, e que compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam desse tipo de vídeo. Porque nós estamos chegando a quase 2.000 inscritos. E quando a gente chegar a 2.000 inscritos, eu pretendo trazer durante uma semana inteira um vídeo todo dia. Se você está assistindo esse vídeo e você quer sim um vídeo todo dia durante uma semana, deixa aqui no comentário Sexta Estranha, que aí eu vou saber que você quer realmente um vídeo todo dia. Gente, até a próxima. Obrigada por estar até aqui. Me deixem dicas de caso. Eu vou adorar e vou adorar também saber a opinião de vocês sobre esse caso e sobre as coisas que eu posso melhorar aqui no canal, tá bom? Beijo, até a próxima.